A Torre de Babel, a ascensão e queda da ambição humana. No alvorecer das civilizações, quando a humanidade ainda falava uma única língua, o mundo era jovem e cheio de possibilidades. As pessoas eram movidas pelo desejo de grandeza e de estabelecer seu legado na Terra. Em um vale fértil na planície de Sinear, surgiu uma ideia ousada entre os homens e mulheres: construir uma cidade com uma torre que alcançasse os céus. A torre, acreditavam, seria um símbolo de sua unidade, um monumento eterno à sua habilidade e poder. O projeto foi rapidamente abraçado por todos. Era algo grandioso, sem precedentes, uma obra que desafia as limitações humanas. Homens, mulheres e crianças de todas as partes daquela grande planície se uniram, colocando suas habilidades em ação. Os pedreiros moldavam os tijolos, queimando-os no fogo para que fossem resistentes como pedra. Os construtores erguiam as paredes cada vez mais altas, enquanto os líderes coordenavam o trabalho com precisão. A cidade ao redor da torre começou a florescer. Com a construção, surgiram mercados e ruas vibrantes. Havia uma energia no ar, uma sensação de progresso coletivo, de que juntos eles poderiam alcançar o impossível. O que antes eram apenas comunidades dispersas, agora se tornavam um só povo, uma só voz, unida em um propósito comum. À medida que a torre crescia, assim também crescia o orgulho dos construtores. Eles olhavam para o céu e, em seus corações, começou a emergir um desejo perigoso, o desejo de serem como os deuses. Com esta torre, tocaremos o firmamento, diziam entre si, e suas palavras ecoavam pela cidade. Os líderes, orgulhosos de seu feito, começaram a se ver como mestres de seu destino, como aqueles que podiam transcender as fronteiras estabelecidas pelos céus. Porém, enquanto os tijolos subiam cada vez mais alto, algo mudou. O foco que antes era um esforço coletivo se transformou em uma competição silenciosa. Disputas internas surgiram. Ego e vaidade começaram a corroer a base daquela unidade. Em vez de uma torre para todos, ela começou a se tornar um monumento para o orgulho de alguns. Os trabalhadores, antes unidos, agora se viam divididos. E então, um dia, algo extraordinário aconteceu. Enquanto os homens tentavam coordenar os esforços para erguer uma nova seção da torre, perceberam que já não se compreendiam mais. Onde antes havia uma linguagem comum, agora havia uma cacofonia de línguas. Ordens gritadas se transformavam em murmúrios incompreensíveis. Instruções precisas se perdiam em gestos confusos. O caos tomou conta do local. Os trabalhadores, frustrados e incapazes de se entender, começaram a se afastar. O que antes era um local de colaboração se tornou um campo de desentendimento e desordem. A cidade que fora erguida com tanto empenho começou a se fragmentar. Grupos que falavam a mesma língua começaram a se reunir, e pouco a pouco, a grande cidade se dissolveu em tribos e clãs. O grande sonho de alcançar os céus desmoronou diante de seus próprios olhos. A torre, inacabada e abandonada, tornou-se um símbolo não de unidade, mas de divisão. Aquilo que deveria ser um monumento à glória humana, agora era uma ruína. Um lembrete silencioso da fragilidade dos planos humanos quando guiados pelo orgulho e pela ambição desmedida. A história da Torre de Babel é uma lição antiga, mas eterna. Ela nos alerta sobre o perigo de buscar grandeza apenas pelo desejo de exaltação pessoal. Quando o foco se desvia do bem comum para o egoísmo e a competição, até os projetos mais grandiosos podem se desfazer. A Torre de Babel nos ensina a importância de humildade e propósito verdadeiro. Ao invés de buscar a grandeza em detrimento dos outros, devemos buscar construir com união e propósito que beneficie todos ao nosso redor. Em nossos próprios projetos e comunidades, é essencial lembrar que a verdadeira grandeza não vem de alcançar o céu sozinho, mas de levantar uns aos outros no processo. Que possamos refletir sobre nossos próprios projetos de torres, aqueles desejos de glória pessoal, e nos perguntar: estamos construindo para nos elevar ou estamos construindo para um bem maior? Convido você a refletir hoje. Quais são as torres que você está construindo?
Elas estão fundamentadas na unidade, no respeito e na colaboração, ou estão destinadas a ruir sob o peso do orgulho? Compartilhe essa história com alguém que precisa ser lembrado do poder da verdadeira unidade e do propósito compartilhado. Que juntos possamos construir, não para nossa própria exaltação, mas para o bem de todos.